E falando em cristãos, Miguel, ou supostos cristãos, e em Silas Malafaia, tem uma notícia aqui sobre justamente o pastor Silas Malafaia, que, conforme a gente anunciou aqui no Jornal da Fórum de ontem, ele passou a ser alvo da Polícia Federal, né? Não ainda oficialmente, mas a Polícia Federal já está mirando esse discurso do Malafaia no ato do Bolsonaro, na manifestação bolsonarista, porque, afinal, ao que tudo indica, o Bolsonaro terceirizou a fala mais golpista, né, o ataque mais evidente, terceirizou isso para o Malafaia, justamente porque o Bolsonaro já havia sido avisado, inclusive por ministros do STF aí nos bastidores, que se ele seguisse com ataques ao STF, se ele seguisse duvidando da lisura do pleito, ele poderia ser alvo de uma ordem de prisão preventiva, né? Afinal, ele é investigado por uma tentativa de golpe de Estado, há várias evidências de que ele articulou essa tentativa de golpe de Estado, e se ele fizesse algum ataque ao STF ou duvidasse da confiança das urnas, ele estaria incorrendo numa continuidade delitiva, né? Isso poderia ensejar uma ordem de prisão. Então, por isso, coube ao pastor Silas Malafaia cumprir esse papel, e a gente observou ali que o discurso mais golpista, de maior ataque ao STF, de fato, foi o do pastor Silas Malafaia. E ao ficar sabendo que esse discurso o coloca na mira da Polícia Federal, o Silas Malafaia hoje debochou da PF ao comentar essas informações, né? Ele foi às redes sociais e tirou uma onda. Primeiro, ele procurou se defender, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, quando eu abro o celular, estou vendo, a Polícia Federal vai me intimidar, a Receita Federal quer saber quanto que foi gasto na manifestação. Gente, começou a perseguição a mim, ele fala, né? E depois, em tom sarcástico, ele afirma que tem notas fiscais do quanto gastou para financiar este ato, porque foi ele que arcou com as custas dessa manifestação. Ele diz que esse dinheiro é dinheiro recebido dos fiéis, de seu salário como pastor, né? E aí depois ele ainda tira onda, ele faz um deboche desafiando a Polícia Federal. Ele faz o seguinte, ele fala o seguinte, né? Abre aspas, vem, pode vir, Polícia Federal, Receita, pode vir. Eu não preciso tirar dinheiro da igreja para pagar nada. Vocês vão se ferrar nessa. Pode vir, afirma então o pastor Silas Malafaia. Então, ele é a figura a quem o Bolsonaro delegou o papel de fazer esses ataques mais visíveis, mais diretos, né, às instituições, à Polícia Federal, ao STF, já que o próprio Bolsonaro está muito mais enrolado. Mas agora, vejam essa reação, né? Ele desafiando a Polícia Federal. Daqui a pouco ele se torna alvo de uma busca e apreensão, ou ele é convocado para prestar um depoimento, e depois reclama de perseguição, que é a narrativa que eles vêm encampando, para depois pedir anistia, né, Miguel? É isso. Lembrando que o Bolsonaro pediu anistia para os terroristas, o Hamilton Mourão está com um projeto de lei para anistiar os terroristas. É claro que isso aí gera sempre uma perplexidade, porque os bolsonaristas, a extrema-direita brasileira, eles são contra qualquer tipo de discussão para você melhorar o sistema prisional do país, para você eventualmente oferecer melhores condições, mas para os deles, né, para os bandidos de estimação deles, eles querem anistia. Então, realmente, para mim, eles revelam sua contradição, mais uma forma deles se enfraquecerem. Inclusive, Ivan, essa manifestação do domingo, 25 de fevereiro, mostrou que eles estão ainda amarrados no 8 de janeiro. Né? É um assunto que eles não conseguem se desvincular disso, o Bolsonaro pede anistia. Então, até eu vi gente brincando, antes eram infiltrados do PT, agora eles querem anistia para os infiltrados do PT, né? Então, na realidade, eles estão confusos e eles estão perdendo essa narrativa. Né? Eles estão aí vários... O processo continua em curso, o Alexandre de Moraes deixou bem claro, ministros do STF deixaram bem claro que mesmo quando o Bolsonaro estava no auge do poder, era presidente da República, e eles botavam gente na rua, com a mesma quantidade que eles botaram no domingo, eles não tinham medo, vão ter medo agora que eles estão acuados, em desespero.
né? Porque foi um grito de desespero, né? O thumb de ontem aqui da live foi maravilhoso, o mugido do desespero. Eles estão, assim, realmente desorientados, sem saber para onde vão, e é tanto que você vê essa obsessão deles por Israel, né, é totalmente desproporcional. Parecia uma manifestação de israelense, né? Parecia, sei lá, uma Copa do Mundo, um jogo do Copa do Mundo, Israel e outra seleção. Tinha mais bandeira de Israel do que do Brasil. A troco de quê que eles têm dessa paixão toda por Israel? Né? A gente viu depois com essa entrevista que eles nem sabem o que é Israel. Né? E não sabe mesmo, Ivan, que Israel, a gente critica muito Israel, porque Israel hoje se tornou, né, infelizmente, um Estado opressor, né? É governado por um regime genocida, está matando palestinos, deixando eles morrerem de fome. Só que o Estado israelense, né, o Estado que é mais antigo que Netanyahu, é um Estado que é liberado o aborto, é legalizada a maconha, você tem ensino de política de gênero na escola. Então, isso é que os bolsonaristas não tem nada a ver. Inclusive, é mais uma razão, que a razão deles gostarem de Israel é porque está matando o palestino. Ou seja, a única razão deles gostarem de Israel hoje é pela pulsão de morte deles. É porque eles têm essa pulsão de morte, eles sentem prazer com a opressão dos povos, né? Eles associam, imagino que na cabeça deles, os palestinos, a faixa de Gaza é uma grande favela da maré, né? Em que Israel é o BOP, né? Que tem que entrar lá e matar todo mundo. Né? Na cabeça deles é isso. Por isso que eles adoram Israel.